Levante suas mãos e diga: levantamos nossas mãos para teu nome, porque ele é grande, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu. Nossas palmas, engrandece o meu nome. Levante suas mãos em sinal de adoração e declare: grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus. Com esplendor de rei, Pai. Com esplendor, em majestade e luz. Em majestade, faz a terra se alegrar. Sua voz, viver com sua voz, com sua alma cante, quão grande, eu cantarei, e todos hão de ver. Bom, vocês se lembram do nosso recurso de blindagem, muitos assuntos foram abordados, para alguns pode até ser redundante, mas eu preciso fazer essa recapitulação, tá bom? Bom, nosso ministério, Torre Forte, né?
Qual que é o nome desse linha de frente de trabalho da qual vocês fazem parte? Guerreiros de oração. Quem poderia me dizer o que os guerreiros são e o que eles fazem? São intercessores que se reúnem quando? Segunda, terça e quarta à noite. Tá, tem outras frentes. Aqueles que se reúnem antes dos cultos, como são chamados? As correntes de oração, que são representadas pelas colunas. Cada semana tem uma coluna, que é um coluna, né? Primeira semana, não me lembro agora. Eu sei que é o Sandro, a irmã Ângela, a Neide e a Tati. Isso, então essas são as colunas. Então a Tati com o grupo dela forma uma coluna. A irmã Ângela com o grupo dela forma uma coluna. E assim nós temos colunas onde as correntes oram formando linha de frente. Nós também temos os parceiros. Quem é que está com o seu parceiro? Quem é o seu parceiro? Vamos lá. Codeir, quem é o seu parceiro? Roselita, quem é o seu parceiro? Codeir. Vocês têm orado um pelo outro? Sim. Sim. Ok? Tem algum relato, alguma experiência, alguma consideração? Tudo bem? Vamos lá, Pedro, quem é o seu parceiro? Irmã Ângela, quem é o seu parceiro? Pedro. Tem orado um pelo outro? Sim. Nós vamos falar hoje sobre libertação e batalha espiritual, tá? No nível inicial, que a gente vai graduando à medida que for desenvolvendo os retiros, tá? Ok, libertação, vamos falar um pouco sobre libertação, tá? Bom, o que é libertação? O que é libertação? A palavra libertação vem do grego sotero e significa livramento, salvação. Em João 10:10, a palavra do Senhor diz que o ladrão, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso, o Majestoso, o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz, veio para salvar, libertar e restaurar. Ok. Muito bom. Então a libertação é uma palavra que vem de sótero, né, ou soteiro. Daí nasce a expressão soteriologia, que é salvação, doutrina da salvação. Parte da teologia que estuda a salvação do homem, né? Então ela significa exatamente isso, tá? E Jesus ele se presta a salvar, a libertar, restaurar, curar, reedificar, tá bom? Prisioneiros por ignorância. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Jesus disse aos saduceus: errais porque não conheceis as Escrituras. O desconhecimento da palavra gera ignorância, e ignorância gera escravidão. Então, por que nós primamos tanto por esses cursos de reciclagem que nós temos feito e agora temos feito esse ano nos retiros espirituais? Por quê? Deixa eu explicar. Primeiro, porque vai gerar em você um conhecimento liberto. Segundo, lá na cidade nós temos dificuldade. Por quê? Porque as pessoas não voltam no dia seguinte. Se nós fizermos 1h30 de palestra na cidade, o povo quer ir embora. E aqui nós fazemos o dobro e o pessoal continua. Então, o meu povo foi destruído porque faltava conhecimento. E quando a igreja não tem conhecimento, nascem as heresias. A falta de conhecimento leva a doutrinas pagãs dentro da igreja. Tem muito paganismo na igreja evangélica. Por quê? Porque os líderes não orientam os seus fiéis. Aí sai fazendo coisa que não deve, coisa que não é lícito, coisa que não é bíblico. Tá? Bom, qual é o objetivo de Satanás? O objetivo de Satanás na terra é o de matar, roubar e destruir as pessoas. Ele é perspicaz, inteligente, conhecedor da palavra de Deus, usa e usará de todas as estratégias malignas para impedir que as pessoas sejam salvas, libertas e restauradas. Olha, toda vez que alguém vai se batizar, o inimigo tenta impedir o batismo. Gente, pensa num inimigo que é astuto. Toda vez que alguém vai se batizar, ele tenta impedir. Quando a pessoa vai se converter, ele tenta impedir. Quando a pessoa pensa em fazer uma teologia, um CETEMAN, ele tenta impedir.
Tudo ele quer impedir. Por quê? Ele quer travar o desenvolvimento, ele quer travar o crescimento e a libertação das pessoas. Então isso nós já observamos, né? Então vamos lá. A promessa de libertação. Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Você percebe que a obra de Jesus ela é uma? Qual é a obra de Jesus? Olha quantas coisas o Senhor Jesus foi comissionado para fazer. Primeiro, o Senhor Jesus, ele foi ungido para levar boas notícias a quem? Aos pobres. E os pobres estão preparados para receber. O rico não está, irmão. Nós estamos acabando de falar, o rico ele quer fazer do jeito dele. Deus não quer pessoas que façam do seu jeito, mas do jeito de Jesus. Então, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração o quê? Olha a condição para se receber a ajuda de Jesus. Coração quebrantado, né? Anunciar liberdade a quem está o quê? Cativo. Libertação a quem está prisioneiro da onde? Das trevas. O trabalho do Senhor Jesus, ele é, a princípio, todo espiritual. Tá? Para proclamar o ano de bondade do Senhor. Quando é que é o ano de bondade? Quanto tempo já dura esse ano da bondade do Senhor? 2000 anos. Esse ano já dura 2000 anos. Você vê que o tempo que Jesus se referia não é o nosso tempo, é o Kairos de Deus, é diferente do nosso tempo. Tá? E o dia da vingança do nosso Deus. Você veja que está numa ordem didática. Jesus primeiro vai fazer tudo isso aqui, vai libertar, vai anunciar a liberdade, vai tirar o pessoal das trevas, vai proclamar os 2000 anos de graça, a dispensação da graça, e virá o dia da ira, a grande tribulação. Tá? Consolar todos os que andam tristes, e andar e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Quem é que chora em Sião, irmãos? Os judeus. Jesus tanto vai cuidar dos gentios, como vai trazer o dia da ira do Senhor, como vai também cuidar de quem ficou no muro das lamentações. Tá? O óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. É justamente a situação que os judeus se encontram. Eles se encontram tristes e encontram-se deprimidos. E choram. E choram. Agora aquele primeiro-ministro israelense foi reeleito, Benjamin Netanyahu, e o primeiro procedimento público que ele fez foi lá no muro. Foi lá no muro. Porque os judeus estão aguardando a volta de Jesus, eles estão deprimidos, eles estão chorando, porque Jesus, para eles, não veio. E eles são tão bobinhos que eles não perceberam que, ao rejeitar Jesus, o mundo recebeu. O mundo inteiro já tem Jesus. Agora, aqueles que deveriam tê-lo em primeira mão, não têm, porque o rejeitaram. E eles nem se atentam para isso. Por quê? Porque o orgulho deles é muito grande. Eles não queriam seguir um filho de carpinteiro. Nós quisemos. Nós queremos. Para nós, filho de carpinteiro serve. Para eles não serviu. Ok? Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Ok? Ungidos para libertar, curar e restaurar. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. João 8, 31, 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele:
Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Olha, as pessoas me procuram, pastor, faz um trabalho de libertação. As pessoas acham que trabalho de libertação é assim, sai demônio e o demônio vai embora. Isso é exorcismo, irmãos, isso não é libertação. Então nós temos que entender como é que funciona isso. As pessoas querem libertação, mas não querem pagar preço de libertação. Toda libertação tem preço. Toda libertação. E eu sempre cito isso. Um exemplo clássico, a libertação do Gadareno. Quanto custou? 2.000 porcos. Põe 2.000 porcos no dinheiro para você ver. Esse foi o preço da libertação. Jesus falou, sai. Os demônios falaram, saímos. Mas o Senhor nos permite entrar nos porcos? Sim, tudo bem. Pode entrar. Esse foi o preço. Libertação tem preço, gente. Libertação não é assim, você manda o demônio embora, ele está ali a preço de sangue. Quando você vê uma situação do endemoniado daquele ali, você pode ter certeza, se você for estudar a história daquele gadareno, aquilo ali tinha derramamento de sangue na família. Você pode ter certeza que tinha espírito de morte encalacrado naquele homem. Aquele homem tinha espírito de morte porque ele morava no sepulcro. Aquele homem tinha espírito de morte porque ele morava no cemitério. Aquele homem, obviamente, tinha muito mais de um demônio. Por quê? Porque ele tinha força de quebrar cadeado, de quebrar corrente. Então você vê que havia um magnetismo maligno na vida daquele homem muito forte. Jesus dá de cara com aquele homem. Jesus não precisava passar por Gadara. Mas ele foi lá. Chegando lá, me encontra esse demoniado. Todo mundo corria do demoniado. Jesus foi de encontro. Quando Jesus chega, os demônios falam, o que temos nós contigo, filhos de Deus? De cara já identificaram Jesus. Jesus disse, qual o teu nome? Aí você fala assim, mas Jesus, para que perguntou se ele sabia que era mais de um? Justamente para que nós entendamos que os demônios trabalham. Lembra que eu falei da serpente? Que eles ficam em fila indiana? Eu vi. Eles trabalham, alguns trabalham em grupo. São colônias de demônios. Eles trabalham em grupo para ganhar mais força. Entende? Para subjugar mais a pessoa. Então é mais ou menos assim, o demônio chega e fala, ó, nós vamos atacar aqui a Valéria. Você cuida do emocional dela. Não, eu cuido do não sei do que, da mente. Não, você cuida do físico. Você vai, sabe, é um trabalho em equipe para travar a pessoa, para destruir a pessoa. Então Jesus fala, qual é o teu nome? Ele fala, legião, porque somos muitos. Bom, se você for levar para a literalidade, são 6.200 demônios. E aí, como fica? Jesus falou, sai. Então, tudo bem, a gente vai sair. Mas o Senhor permite a gente entrar nos portos? Sim, eu permito. Libertação tem preço, gente. É por isso que você não pode pecar. Porque se você pecar, dependendo do nível do pecado, vai ter que derramar sangue. Pastor Vitor Hugo me contou uma história, já contei para vocês, que ele disse que na vida dele toda, ele só sentiu medo nesse dia. Ele foi orar com a mulher, chegando lá, quando ele começou a orar com a mulher, as coisas começaram a tremer dentro da casa. Diz que a prateleira tremia, as coisas caíam, não sei se da prateleira, não sei da onde. E aí um demônio se manifesta na mulher. E começa a falar em espanhol com ele. A mulher brasileira. E ele começa a falar num espanhol fluente, de quem viveu o país hispânico, né? E aí ele falou assim, mais ou menos assim, não interfira no meu trabalho. Daí ele expulsou o demônio e falou assim, eu só saio com preço de sangue. Quer dizer, aquele demônio estava alojado naquela mulher por conta de crimes que foram cometidos. Ou de pactos com Satanás, sei lá o quê. Então, eu não sei o fim dessa história. Eu só sei te dizer, irmãos, que há casos que tem que ter morte para poder libertar. Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória. Eu quero falar contigo como quem fala com um amigo. Uma tenda eu armei no meio do arraial,
tua glória.